Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e hoje nós estamos aqui mais uma vez para continuar as leituras e as reflexões no livro de Provérbios. Hoje eu convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 16, mas continuando hoje pelos versos 11 a 15. E o nome do vídeo de hoje é Balança Justa. E se você não tiver com a sua Bíblia por perto, não tem problema, acompanha comigo a leitura e a reflexão, as meditações que o Senhor ele traz aos nossos corações para nossa compreensão, para nosso entendimento, para nosso aprendizado. Mas se você puder puder abrir a sua Bíblia e acompanhar conosco e anotar os versículos, fique à vontade. Amém? Então, livro de Provérbios, capítulo 16, versos 11 a 15, que diz assim, o verso 11: O peso e a balança justa são do Senhor, obra sua são todas as pedras da bolsa. E aí a gente tem algumas referências na Bíblia, paralelas a essa passagem, para ajudar a gente a compreender com mais profundidade o que o Senhor quer dizer. A primeira delas está lá no livro de Levítico, no capítulo 19, no verso 36, que diz que balanças justas, pesos justos, efa justo e justo interês, que são medidas, utilizadas naquele tempo. Eu sou o Senhor vosso Deus, diz esse versículo, que vos tirei da terra do Egito. E no livro de Provérbios também, mas no capítulo anterior, nos capítulos anteriores ali no capítulo 11, no verso 11, diz que pela bênção dos homens de bem a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos ela é derrubada. E qual é a reflexão que o Senhor quer nos mostrar com esse verso? Que ao lado da justiça é onde está o Senhor, ou seja, o Senhor, ele está ao lado da justiça, a vontade dele está ao lado da justiça e a ordem está ao lado da justiça. Essa referência de balança, essas pedras que são mencionadas, é porque naquele momento, naquela época, os comerciantes, eles carregavam consigo uma bolsa com algumas pedrinhas de pesos equivalentes, para que eles pudessem assim pesar as mercadorias e vender ou comprar. E eles carregavam isso consigo. Então é como se fosse o Senhor nos ensinando, que essas pedras, assim como a balança, elas provam, elas são prova. Elas são o meio pelo qual as pessoas provam o que é justa medida e o que não é justa medida. E qual a nossa compreensão? De que ao Senhor há tanto a prova quanto ao meio que se prova ou o que está se provando pertence. Então, sendo balança, sendo pedras, tudo pertence ao Senhor. O peso justificado e a forma como se justifica. A justiça como um todo está nas mãos do Senhor, porque tudo aquilo que é pesado foi criação do Senhor nosso Deus, e tudo aquilo que é utilizado para medir o que foi pesado também. Então toda a criação e todo o mecanismo de justiça pertencem às mãos do Senhor. No verso 12 diz assim: Abominação é para os reis praticarem a iniquidade, porque com justiça se estabelece o trono. E mais profundidade dá o livro de Provérbios, mas lá na frente, no capítulo 25, no verso 5, que diz que tira o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. E mais para frente ainda no livro de Provérbios, no capítulo 29, no verso 14, diz que o rei que julga os pobres conforme a verdade, ele firmará o seu trono para sempre, que é bem parecido com o que Provérbios 25:5 diz, mas de uma outra forma. E aí, qual a reflexão que a gente traz desse verso, Primeiro, essa posição de rei, ela é uma posição de confiança, ela é uma posição outorgada pelo Senhor. O Senhor confia naquela pessoa, e coloca ela numa posição onde ela possa liderar outras pessoas. Então é uma posição de confiança em relação ao Senhor e uma posição de grande responsabilidade, que traz consigo a necessidade de demonstração de valores, genuínos e relacionados aos valores do Senhor. Então, por que se fala de os reis? Naquele momento, a liderança máxima, o cargo máximo que existia na terra de confiança que o Senhor pudesse outorgar a alguém era o reinado de algum lugar, era o reinado de alguma sociedade, de algum país, de alguma comunidade. E
Os reis, eles têm essa função e esse dever de cumprir, né, o reinado dele de uma forma correta. É uma necessidade, mas é também uma regra, é uma lei, é uma ordenança do Senhor, né? E não apenas o rei não tem que cometer algum ato falho ou alguma transgressão. Na verdade, é um pouco além disso. O rei, ele tem que abominar a maldade por princípio. Então, é a manifestação na pessoa de cargo máximo na Terra, e isso hoje a gente pode entender na nossa sociedade, toda e qualquer posição de gestão e de liderança, né? Aquele que se coloca à frente dos outros para liderar, para gerir, para guiar, ele não só não deve falhar, mas ele tem que manifestar a verdade, a justiça do Senhor, que é abominar a maldade, abominar o pecado, abominar o erro. Veja, muda completamente de figura, né? Manifesta a santidade de Deus quando você abomina o erro, o pecado. Não as pessoas, mas a maldade. E sendo esse princípio manifestado, o rei ou aquele que está em posição de liderança ou de gestão, ele manifesta a confiança, né, e a responsabilidade que o Senhor assim outorgou. É a única proteção que existe contra a transgressão, se a gente for parar para pensar, né? A única forma de não falhar e de não errar é abominando o mal. E abominar alguma coisa é algo muito forte. É mais do que não gostar, é mais do que não participar ou não compartilhar. É genuinamente odiar dentro de si e se separar completamente. No verso 13, a palavra de Deus diz assim que os lábios de justiça, né, eles são o contentamento dos reis e eles amarão o que falam as coisas retas. O livro de Provérbios, no capítulo 14, no verso 35, ele fala assim, para dar mais profundidade para a gente nessa noite, que o rei ele se alegra no servo prudente, mas sobre o que o envergonha cairá o seu furor. E no livro de Provérbios, no capítulo 22, no verso 11, diz que o que ama a pureza de coração e é amável de lábios será amigo do rei. Não é o que adoça o rei, não é o que bajula, não é o que encanta, mas é o que é sincero, o que é genuíno, o que é prudente, o que é correto. Veja que tem uma diferença, né, de qualificação daquele que agrada ao rei. E por que esses lábios justos, eles são do agrado do rei? Porque a gente começa a entender como o Senhor, ele deseja que nós manifestamos essa posição e essa situação de liderança que muitas vezes nós nos encontramos nela, né? Por oportunidade no Senhor, por outorga do Senhor. Os reis e as pessoas em posição de liderança se agradam daquilo que é verdade, genuíno, e isso está diretamente relacionado com os valores dos céus, né? Até podemos dizer assim que eles se deleitam com aqueles que falam apenas o que é justo, né? É o dever, na verdade, de todas as pessoas, não importa qual posição que elas estejam, hierárquica, profissional, ou acadêmica, ou familiar, mas especialmente daquele que está numa posição de liderança, é se alimentar de boas coisas, de palavras justas e assim, porque assim ele transmite, é a qualidade daquilo que se retém para que se possa influenciar de bem as pessoas. Porque assim, daquilo que nós nos alimentamos e daquilo que nós nos circulamos, aquilo nós propagamos, né? É o exemplo que age assim poderosamente sobre as pessoas, sobre toda a cadeia hierárquica, toda a cadeia, né, de dependência, toda a cadeia emocional, toda a cadeia familiar. Você acaba nessa posição de responsabilidade, se alimentando de coisas boas, de palavras boas, de prudência, de justiça, de verdade, de contentamento, de suficiência no Senhor, você acaba influenciando todos aqueles que estão ao seu redor, sendo eles dependentes, né, hierarquicamente de ti ou não, a serem melhores, a olhar de uma outra forma, a encarar de uma forma mais saudável todas as coisas. E é como se esse verso falasse sobre o poder da influência, né, do bem influenciar. E no verso 14 diz assim, que o furor do rei é como um mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará.
No livro de Provérbios, no capítulo 19, verso 2, diz assim: assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com seus pés, né? A impulsividade. E o livro de Provérbios, capítulo 20, verso 2, diz: como o rugido do leão é o terror do rei, o que provoca a ira peca contra a sua própria alma. E aí a reflexão, se a gente for realmente pensar como o rei, né, com uma posição máxima de liderança naquele tempo, não vamos falar sobre como está a nossa sociedade, mas naquele momento, para a gente pegar esse exemplo e refletir nele, meditar nele, né? Muitas eram as formas que o rei, no momento de ira, ele podia dispor ali e comandar para cessar a vida de alguém, né? E deixar um rei irado, irritado, profundamente em ódio, era muito perigoso, era fatal. Aquele que o rei pegava a ira, ele morria, independente de que forma, e de diversas formas poderia morrer. É como se a ira do rei, ela denunciasse a morte de alguém. Tamanho o poder daquele que está em posição de liderança e de confiança, ele tem sobre os outros. Então, é mais sobre o exercício, né? Nesse ponto de reflexão, nós podemos pensar de imparcialidade, de bom julgamento e de temperança, né? Mas também tem a contrapartida. No momento que aquele que está liderando, gerindo, guiando, né, todo o povo, ele tem esse rompante ou ele tem essa situação de ira, sábio é aquele que apazigua ao invés de agir como tolo e aumentar, provocar e instigar. Então esse verso, ele traz pra gente, né, que a ira, o nervoso, né, o poderio que aquele que está empoderando situação de liderança, é para a gente não subestimar. Ele tem um poder muito grande, ele tem um poder de guiar para o bem, ele tem o poder de matar ou de construir, de fazer prosperar ou de arrasar aquele que está sendo liderado por ele. Mas o homem sábio, ele não permite que esse furor expanda, que esse furor se realize, se concretize. Antes, ele apazigua, né? Ele ajuda a apaziguar, ele não instiga. E no verso 15, que é o nosso último verso dessa noite, diz assim: na luz do rosto do rei está a vida, e a sua benevolência é como a nuvem da chuva serôdia. E no livro de Jó, no capítulo 29, verso 23, diz que: porque me esperavam como a chuva, e abriam a sua boca como a chuva tardia. E no Provérbios 19, 12, diz assim: como o rugido do leão jovem é a indignação do rei, mas como o orvalho sobre a relva é a sua benevolência. E não, como última passagem para a gente refletir com um pouquinho mais de profundidade, está no livro de Zacarias, na passagem do capítulo 10, verso 1, que diz assim: pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia, né? Sim, ao Senhor que faz relâmpagos, e lhe dará chuvas abundantes, e a cada um erva no campo. Se a gente for fracionar esse verso, né, na luz do rosto do rei está a vida, é porque se a gente até traduzir de forma literal, né, se a gente fosse refletir como uma forma literal, né, na luz do sol, no brilho do rosto do rei, como se fosse a luz do sol que irradia para o mundo animal e para o mundo vegetal, né, em contraste com a morte que está na ira, né. É verdade essa metáfora que a gente traz para fazer essa compreensão, só que, assim como está em Salmos 4, em Salmos 44, em Malaquias 4:2, nós não estamos falando do sol astro que fica nos céus e ilumina os nossos dias. Nós estamos falando do sol da justiça, que é o nosso Senhor, que em todo o tempo ele brilha sobre nós. Então, na luz do rosto do Senhor, é no rosto do Senhor, no rosto do Rei que está a vida, no rosto daquele que tudo criou, naquele que olha pelo reino animal e vegetal, no rosto dele e nele que está a vida verdadeira, né? E é ele quem traz essa questão de chuva serôdia, é que traz a chuva primaveril, ou seja, na mudança de estação, o grão ele está um pouco de amadurecer. Se não chover naquele momento, ele não amadurece. Se chover muito, ele estraga. Se chover pouco, ele não consegue chegar no nível certo. Mas naquela chuva, na medida exata, ele recebe um pouco antes de amadurecer, né? Essa chuva que antecede, né,
o grão que depois de ser semeado, é aquela chuva que precede, na verdade, a semeadura. Ela é semeada, a chuva vem serôdia e ajuda a germinar. O Senhor, Ele tem esse poder sobre nós. Ele nos ilumina para que nós saibamos qual é o caminho da justiça, se assim nós quisermos, assim como o sol, nós quisermos nos achegar à luz dele, não nos esconder da luz dele. E claro, que fora da luz do Senhor, todos os caminhos eles se tornam de trevas, porque é uma coisa, não é mais uma metáfora, é um exemplo prático de vida. E o sol está todos os dias, criação do nosso Senhor, para a gente perceber isso, né? Se nós não andamos no sol, nós andamos na escuridão, de alguma forma, ou coberto, ou fechado, mas de alguma forma nós estamos. E o nosso caminho, o Senhor tem essa disposição de iluminar o nosso caminho como o sol que irradia vida, que emana força, que emana instrução e que ensina através do Senhor Jesus Cristo a seguir verdadeiramente na boa direção, na direção da vida e não da morte, para que a gente não permaneça em pecado e assim nós recebamos como consequência a ira do Senhor. Deixemos nós que esta boa semente desta noite caia nos nossos terrenos férteis, que são os nossos corações, e que o Espírito Santo de Deus possa ser a chuva serôdia, né? Que ela possa umidificar a terra e que essa semente possa germinar, crescer e dar bons frutos. Eu agradeço a sua companhia até aqui. Essas foram as 5 reflexões da noite de hoje. E se o Senhor assim permitir, na próxima quinta-feira, já no mês de abril, né, no próximo mês, num novo mês, nós continuaremos a leitura e as considerações, as reflexões daquilo que o Senhor tem a nos ensinar sobre ponderar, sobre aprender, sobre medir, sobre calar, sobre falar, sobre respeitar todos os momentos e principalmente sobre como confiar e nos manter no caminho dele. Eu agradeço uma vez mais a tua companhia até aqui e que Deus te abençoe.